Pedro no Flamengo. Será que tudo o que aconteceu nas últimas semanas foi realmente apenas uma troca de farpas e um momento ruim nos bastidores? Ou existe algo muito maior acontecendo por trás das cortinas do futebol brasileiro? Será que a polêmica com Filipe Luís foi espontânea ou cuidadosamente plantada para gerar desgaste e preparar o caminho para uma negociação milionária? Quando um dos maiores atacantes do clube se vê no centro de uma tempestade, não é estranho que tanta coisa apareça ao mesmo tempo? Uma crítica pública, dados de GPS vazados para a imprensa, uma suposta oferta de 15 milhões de euros e, logo em seguida, a volta aos holofotes com um gol decisivo. Muita coincidência para alguns, pura sequência de eventos para outros. Mas será que essa história não tem mais camadas do que o torcedor imagina? No futebol brasileiro, a gente sabe que o que se vê no campo é apenas uma parte do jogo. Nos bastidores, negociações, disputas de poder e estratégias de pressão podem moldar o futuro de um jogador, de um técnico e até de um clube inteiro. Vamos relembrar o que aconteceu. Após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, Filipe Luís, ex-jogador e ídolo recente do clube, agora atuando nos bastidores. E como comentarista, em alguns momentos, criticou duramente Pedro. Não foi uma crítica leve, não foi um comentário de vestiário que ficou interno. Foi ao vivo para todo mundo ouvir, com palavras pesadas, lamentável e beirando o ridículo. Segundo ele, dados de GPS mostrariam um rendimento muito abaixo nos treinos, algo que, na visão dele, não condiz com o que se espera de um atleta de alto nível. Isso, por si só, já incendiaria qualquer debate na torcida, mas a situação ganhou proporções muito maiores quando Pedro respondeu publicamente. Ele não ignorou, não resolveu internamente. Foi às redes sociais, disse que se sentiu desvalorizado, exposto e que a abordagem foi desrespeitosa e acima do tom. Aqui já entra a primeira pergunta. Será que um jogador do tamanho de Pedro realmente responderia dessa forma, sem ter um plano por trás, ou sem estar reagindo a algo muito maior? Ou será que alguém o incentivou a se posicionar justamente para aumentar a temperatura do conflito? Logo depois desse bate-boca público, veio uma bomba. A informação de que um dirigente do Flamengo teria oferecido Pedro por 15 milhões de euros. Para muitos, isso soou como traição interna. Para outros, como uma manobra para testar o mercado e preparar uma possível venda. Mas pense comigo, se a intenção fosse realmente vender o jogador discretamente, faria sentido deixar essa informação vazar para a imprensa? Ou será que o vazamento foi parte de um jogo maior, para inflamar a torcida, dividir opiniões e criar uma pressão interna que tornasse inevitável a saída dele? Aqui começa a ganhar corpo a teoria que muitos torcedores já comentam em rodas de conversa e nas redes sociais. E se essa sequência de eventos foi orquestrada por um grupo dentro do Flamengo, com interesses próprios, para derrubar Pedro do time e negociar sua saída por um valor inflacionado? Afinal, o futebol brasileiro não é estranho a casos de bastidores movimentados, com dirigentes, empresários e até grupos políticos disputando poder. Vamos lembrar que no Brasileirão, na Libertadores e em outros campeonatos de ponta, já vimos situações em que um jogador, de repente, se torna alvo de críticas internas e externas ao mesmo tempo. E pouco depois é negociado com rapidez. Coincidência? Talvez. Mas se olharmos para o caso Pedro, é difícil ignorar o timing perfeito. Crítica pública de um ex-líder do elenco. Reação imediata do jogador. Vazamento de possível venda. Clima de tensão. E depois, a redenção com um gol da vitória contra o Fluminense. Essa volta por cima rápida pode ter sido apenas mérito pessoal e profissional, claro, mas para quem acredita em teorias, também poderia ser a peça final de uma estratégia, mostrar que ele ainda é valioso e assim aumentar seu preço no mercado internacional. E o que falar do papel da torcida nesse processo? No futebol brasileiro, a opinião da arquibancada e das redes sociais pode definir o futuro de um jogador.
Se a maioria compra a narrativa de que ele está rendendo pouco e que o clube estaria certo em vendê-lo, a pressão interna para a negociação aumenta. Mas se o jogador vira o herói injustiçado aos olhos da massa, qualquer tentativa de venda se torna muito mais complicada politicamente. Será que o vazamento dos 15 milhões de euros não foi justamente para testar essa reação? Colocar a informação na praça, medir a temperatura da torcida e, dependendo do retorno, seguir com a negociação ou recuar? Essa é uma prática comentada nos bastidores, não só no Brasil, mas no futebol mundial. Vazar para medir o impacto. Outro ponto interessante é a escolha das palavras de Filipe Luís. Ele poderia ter dito que Pedro precisava melhorar fisicamente, que estava abaixo do esperado, que era necessário mais empenho. Mas usar expressões como lamentável e beirando o ridículo mexe diretamente com o ego e a imagem pública do atleta. Será que isso foi apenas uma escolha espontânea ou algo calculado para atingir o jogador no ponto certo e provocar uma reação? Se foi espontâneo, a situação já seria grave. Mas se foi calculado, entramos num território ainda mais complexo, de estratégias psicológicas dentro do próprio clube. E aqui abrimos espaço para comparar com outros casos do futebol brasileiro e mundial. Quem acompanha o Brasileirão, a Libertadores e até a Série A, sabe que não é raro ver um jogador entrar em atrito público e pouco tempo depois aparecer em outro clube, muitas vezes com uma transação que beneficia mais a diretoria e empresários do que o próprio atleta. E claro, isso tudo sempre acontece envolto em narrativas de ciclo encerrado ou necessidade de mudanças no elenco. Será que o caso Pedro está seguindo o mesmo roteiro? Ou será que tudo não passa de coincidência e má interpretação dos fatos? Agora, imagine o cenário hipotético. Existe dentro do Flamengo um grupo que acredita que a venda de Pedro seria o melhor para o caixa do clube ou para liberar espaço para outra contratação. Esse grupo não poderia simplesmente propor a venda menos. Precisaria criar um ambiente em que isso fosse aceitável e até desejado pela torcida. A crítica pública seria a faísca. O vazamento dos dados de GPS reforçaria a ideia de que o jogador não está comprometido. O rumor dos 15 milhões inflamaria as redes. E no meio disso, qualquer declaração dele que soasse como insatisfação poderia ser usada para pintar o quadro do rogador problema. Quando a saída fosse anunciada, a narrativa estaria pronta. Não rendeu, estava insatisfeito, foi melhor para todos. É só uma teoria, claro, mas que para alguns faz sentido. O interessante é que, após toda a polêmica, veio a reconciliação. Pedro voltou a ser relacionado, entrou em campo e marcou o gol da vitória no clássico contra o Fluminense. Publicamente, afirmou que o episódio estava superado. Para os torcedores que acreditam em coincidências, isso é apenas um exemplo de profissionalismo e de que as partes decidiram seguir em frente. Mas para quem gosta de olhar o futebol com desconfiança, pode ser a prova de que o objetivo da estratégia já havia sido alcançado. Valorizar o jogador, mostrar que ele ainda pode ser decisivo e assim colocar mais alguns milhões no valor de mercado dele antes de qualquer negociação. No fim das contas, o que temos são perguntas. O futebol brasileiro, com seu histórico de bastidores agitados, sempre vai alimentar teorias e suspeitas. Será que o episódio Pedro Dázimo Filipe Luís foi apenas um conflito mal administrado que acabou sendo resolvido? Ou foi parte de um roteiro muito bem planejado para atingir objetivos específicos dentro e fora de campo? E se foi planejado, quem estaria por trás? Dirigentes? Empresários? Grupos políticos internos? Ou é tudo apenas fruto da imaginação fértil da torcida? Só o tempo vai dizer. Mas até lá, as discussões vão continuar acaloradas nas mesas de bar, nos grupos de WhatsApp e, claro, nas arquibancadas. E agora eu passo a bola para você, torcedor. Na sua opinião, existe algo estranho acontecendo nos bastidores do Flamengo? Esse episódio com Pedro é só coincidência ou tem cheiro de armação? O Brasileirão e a Libertadores estão realmente limpos? Ou o jogo fora das quatro linhas é muito mais importante do que a gente imagina? Comente aqui embaixo, porque o debate está aberto
E cada opinião conta nessa investigação coletiva, que é acompanhar o futebol brasileiro. Afinal, no país do futebol, nada é tão simples quanto parece.